Bom dia a todos, colegas, funcionários da casa, sejam todos bem-vindos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária do dia 31 de julho de 2020. Correspondências recebidas. Convocação. Bom dia a todos. Convocação. Os vereadores infracinados ficam convocados a participarem da sessão extraordinária desta Casa Legislativa no dia 31 de julho de 2020, às 10h30, para a votação dos projetos de emenda à Lei Orgânica, Executivo, Projeto de Lei 017 e 018 de 2020. Arroio dos Ratos, 30 de julho de 2020. Bernardo Cairuga Pereira, presidente. Darcy Renato Vaiten, Hererias Govone Coutinho, Fernando Fantin, Gilmar de Oliveira Teixeira, Gésia Salinas de Souza, Manuel Salvador de Souza Machado, Maria Helena Menezes Silveira e Osmar Carvalho de Doliche. Correspondências expedidas, Tribuna Popular, Grande Expediente, Comunicações, Ordem do Dia, nada consta. Discussão preliminar. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei 017/2020. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei 017 de 2020. O vereador infracinado na forma do artigo 116, parágrafo 4º do Regimento Interno, vem apresentar emenda para alterar a redação do artigo 55, caput do projeto de lei 017/2019, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 55. A gratificação natalina a ser paga em dezembro será devida àquele que, durante o ano, tiver recebido proventos de aposentadoria e pensão por morte, pagos pelo regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos do município. Justificativa. A mudança ora proposta na redação do artigo deve-se ao fato de que as alterações trazidas pela Emenda Constitucional 103 de 2020, apenas a aposentadoria e pensão por morte serão pagas pelo regime próprio, FAPES, e os demais benefícios passarão a ser pagos pelo ente. Sendo assim, faz-se necessária a correção da redação com a devida exclusão dos benefícios que não serão mais custeados pelo FAPES, o que se faz mediante a presente emenda. Sala Professor Hugo de Carvalho, 30 de julho de 2020. Renato Vaiten, vereador. Maria Helena Menezes Silveira, vereadora. Hererias Govone Coutinho, vereador. Coloco em discussão a emenda ao projeto de lei 017/2020. Não havendo manifestações, coloco em votação a emenda ao projeto de lei 017/2020. Os que concordam permaneçam como estão e os que discordam levantes. A emenda foi aprovada por 5 votos a 0. Emenda aditiva 001 ao projeto de lei 018/2020. Vereador infracinado, na forma regimental, vem apresentar a emenda para acrescentar parágrafos ao artigo 1º do projeto de lei 018 de 2020, que altera a lei 2138 de 2020 e que passarão a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Artigo 195, parágrafo 10. Ao beneficiário do auxílio-doença será concedida gratificação natalina prevista no artigo 81, caput, e 81-A da Lei 2138 de 2020. Artigo 197, parágrafo 11. Ao beneficiário do salário maternidade será concedida gratificação natalina prevista no artigo 81, caput, e 81 da Lei 2138 de 2020. Artigo 204, parágrafo 8. Ao beneficiário do auxílio reclusão será concedida gratificação natalina prevista no artigo 81, caput, e 81 da Lei 2138 de 2020. Justificativa. A presente emenda ao projeto de lei visa garantir que a gratificação natalina seja concedida aos beneficiários de auxílio-doença e do salário maternidade, benefícios esses que não fazem
que não serão mais suportados pelo FAPES, mas sim pelo ente município. A alteração deve-se à emenda constitucional 103 de 2019, sendo que, a partir de então, salário maternidade, salário família, auxílio reclusão e auxílio doença não mais podem ser custeados com recursos dos regimes próprios de previdência. O rol dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte, sendo que os demais serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social, ao qual o servidor se vincula nesse sentido, Nesse sentido, é importante constar expressamente no regime jurídico dos servidores públicos esta alteração trazida pela emenda constitucional acima referida, tal como já prevê o projeto de lei 018 de 2020. A presente emenda ao projeto de lei é apenas para acrescentar a redação, fazendo constar expressamente que esses beneficiários também farão jus à gratificação natalina a ser paga pelo município. Sala Professor Hugo de Carvalho, 30 de julho de 2020. Renato Feiter, vereador. Maria Helena Menezes Silveira, vereadora. Elerias Govoni Coutinho, vereador. Coloco em discussão a emenda ao projeto de lei 018/2020. Com a palavra a vereadora Maria Helena. Senhor presidente, colegas, funcionários e aos assistentes. Estudamos todos esses dias esses projetos, tanto o 17 quanto o 18. E o 17 é um projeto que essa casa aprovou em 2019, né, o ano passado. Conversei com a Letícia do FAPES e eu e os meus colegas que estudamos achamos por bem fazer essa emenda, tanto no 17 quanto no 18, para proteger os funcionários. Uma vez que o 17 é só uma modificação na redação, como o presidente colocou em discussão anteriormente, que é só para retirar os auxílios que, de acordo com a emenda constitucional 103, de 2019, não mais consta no FAPES. E essa emenda aditiva ao projeto de lei 018 é só para garantir mesmo que esses funcionários que têm esses benefícios não vão perder a gratificação natalina. Só para deixar claro isso. Não precisaria, mas nós achamos por bem colocar, porque numa lei a gente tem que tomar muito cuidado. E aqui é só para acrescentar que eles também terão direito à gratificação natalina, que é o 13º. Obrigada, senhor presidente. Não havendo mais manifestações, coloco em votação a emenda ao projeto de lei 018/2020. Os que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, levantem-se. A emenda foi aprovada por 6 votos a 0. Faremos um breve intervalo para que a comissão se reúna. Com a palavra, vereador Elerias. Sim. A 1. Sim, para corrigir. É verdade, desculpa, 6 votos a 1. Isso aí. Certo, obrigado. E a outra também foi 5 votos a 1. Não. 5-2. Faremos um breve intervalo para que a comissão se reúna.
Vai começar? Vamos lá, então. Retomando os trabalhos. Discussão final e votação. Projeto de emenda à Lei Orgânica 19/2020, Executivo. Altera a Lei Orgânica do Município de Arroio dos Ratos e estabelece regras para o regime próprio de previdência social do município de Arroio dos Ratos, de acordo com a emenda constitucional número 103 de 2019. É a segunda discussão e votação desse projeto da Lei Orgânica de 21 de julho de 2020, que foi votado no dia 28 de julho, terça-feira. Passamos à discussão final ao projeto de emenda à Lei Orgânica do Executivo. Não havendo manifestações, coloco em votação o projeto de emenda à Lei Orgânica. Os que concordam, permaneçam sentados. Os que discordam, levantem-se. O projeto de emenda da Lei Orgânica foi aprovado por 6 votos a 2. Em segunda sessão. Sendo que, conforme estabelece o artigo 38 da Lei Orgânica, o projeto de emenda será discutido e votado em 2 sessões, a ter-se-á por aprovado, quando obtiver, em ambas as votações, 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Projeto de Lei Complementar 017/2020. Estrutura o regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos do município de Arroio dos Ratos e de que trata o artigo 40 da Constituição da República e da outras providências. Sou de parecer favorável pela necessidade de lei complementar regulando e estruturando o regime próprio de previdência social dos servidores públicos. A aplicação dos regimes próprios dos estados, Distrito Federal e municípios, das mesmas regras de benefícios dos servidores federais previstas na Emenda Constitucional 103 de 2019, exige a edição de normas pelos entes federativos, sendo que a edição destas normas é fundamental para a busca do equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios. As medidas implementadas pela Emenda Constitucional 103, de 12 de dezembro de 2019, devem ser adotadas pelos municípios e, dentre elas, está a adequação da alíquota de contribuição, as quais não poderá ser inferior à alíquota da União, fixada em 14%. Tal medida também visa o equilíbrio financeiro dos regimes próprios. Providência necessária, considerando a situação do nosso FAPES. Em 31 de julho de 2020, Elerias Govani Coutinho, vereador MDB. Sou de parecer desfavorável, uma vez que não concordo com as alterações trazidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Creio que isso acarreta um aumento de desconto para os servidores, do qual não concordo. 31 de julho de 2020, Fernando Fantin, vereador PSDB. Sou de parecer favorável ao projeto de lei 17 de 2020, concordando com o relator Elerias e encaminho à mesa diretora em 31 de julho de 2020. Darcy Renato Feiten, vereador MDB. Coloco em discussão parecer ao projeto de lei 017/2020. Não havendo manifestações, coloco em votação o parecer ao projeto de lei 017/2020. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantem-se. O parecer foi aprovado por 5 votos a 2. Passamos à discussão final e votação ao projeto de lei 017/2020. Não havendo manifestações, coloco em votação o projeto de lei 017/2020. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantem-se. Projeto de lei 017/2020 foi aprovado por 5 votos a 2.
projeto de lei 018/2020. Passamos à leitura do parecer ao projeto de lei 018/2020. Altera a Lei número 2138 de 2002, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Arroio dos Ratos e da outras providências. Parecer ao projeto de lei 018. Sou desfavorável, pois tenho entendimento que o FAPES deve arcar com os benefícios e não o ente federado, neste caso o município. 31 de julho de 2020, Fernando Fantin, vereador PSDB. Sou de parecer favorável ao projeto de lei 018 de 2020, registrando que a alteração do regime jurídico, Lei 2138 de 2020, está ocorrendo por força da Emenda Constitucional 103 de 2019, que estabelece que o salário maternidade, salário família, auxílio reclusão e auxílio doença não mais podem ser custeados com os recursos dos regimes próprios de previdência. O rol dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte, sendo que os demais serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social, ao qual o servidor se vincula. O projeto de lei vem regularizar essa situação no âmbito municipal e está de acordo com a Emenda Constitucional 103, motivo pela qual sou favorável. Em 31 de julho de 2020. Elerias Govoni Coutinho, vereador, MDB. Sou de parecer favorável ao projeto 018 de 2020, concordando com o relator Elerias, pelos mesmos motivos, e encaminho à mesa diretora. Em 31 de julho de 2020, Darcy Renato Faiten, vereador, MDB. Coloco em discussão parecer ao projeto de lei 018 de 2020. Com a palavra, vereador Renato. Senhor presidente, colegas, assistência, em especial aos nossos servidores. Senhor presidente, um trabalho árduo que a gente teve nas últimas semanas em cima desses projetos que foram lidos, discutidos nesta casa. Teve uma comissão que há dias vem se debruçando em cima disso, fazendo pareceres, melhorando artigos que tinha dentro desse projeto, mas quero deixar claro aqui que simplesmente esta casa está regulamentando uma emenda constitucional 103 de 2019. Muitos boatos estão rolando que os vereadores estão aumentando a alíquota. Não estamos aumentando a alíquota nenhuma. Nós estamos regulamentando uma lei maior que nos foi imposta. Aqui, nesta casa, eu acredito que nenhum vereador está concordando com os 14%. Mas nós não podemos mudar isso. Tem uma lei maior regimentando isso. Tem um parecer da CNM, onde fala adequação das alíquotas de contribuições ordinárias, as quais não poderão ser diferentes das alíquotas da União, fixado em 14%, excetuando os municípios sem déficit atuarial que optarem por alíquotas progressivas. Tem uma lei de 10.887, de 18 de junho de 2004, onde fala no artigo 3º, as alíquotas de contribuição dos servidores ativos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para os respectivos regimes próprios de previdência social não serão inferiores às dos servidores titulares de cargos efetivos da União, devendo ainda ser observado no caso das contribuições sobre os proventos dos inativos e sobre as pensões
as mesmas alíquotas aplicadas às remunerações dos servidores em atividade dos respectivos entes estatal. Isso está numa lei maior também. Temos um parecer da nossa assessoria jurídica, Dr. Eduardo Luquezzi, Sociedade de Advogados, onde parecer dele diz: a emenda constitucional 103/2019, como lei complementar, no artigo 9º, até julho de 2020 deve ser regulamentado. Os municípios terão prazo para publicar a lei própria ou adesão às regras estaduais, evidenciando a adequação das alíquotas de contribuição ordinárias, as quais não poderão ser diferentes das alíquotas da União, em 14%. Excetuando os municípios sem déficit atuarial, que optarem por alíquotas progressivas. Nesse caso, deverão observar a menor alíquota instituída por RGPS. Então, meus colegas, uma pena que a gente está passando por isso hoje, onde a gente simplesmente não tem o que mudar essa alíquota de 14%. Nós não podemos votar contra, está bem claro. Pode, se nós votar contra, contra essa alíquota dos 14%, isso vai ficar vagando e o município poderá aplicar uma alíquota estadual. Sabe-se lá qual é o percentual disso. Está se falando até em 18%. Nós não temos hoje uma alíquota correta. O que pode ser? Pode ser 14%, mas pode ser 18% também. Se nós não votarmos isso, vai ficar vago essa alíquota. Eu sou contra os 14% também, mas nós não temos o que fazer. Vai arcar no bolso de quem novamente? Do servidor. Mas não é nós que estamos decidindo isso. É uma lei maior que nós estamos simplesmente regulamentando. Coisas boas que estão acontecendo para o nosso regime próprio, que a lei maior determinou também que todas as responsabilidades, como atestados, pessoas encostadas por problema de saúde, não vai mais sair do fundo do FAPS. Vai para o município. O empregador vai pagar isso, onde antes era retirado do FAPS. E lá vai muitas outras coisas que saiu de dentro do FAPS e ficou de responsabilidade do empregador. Isso vai dar uma vida útil para o nosso FAPS. Essas coisas ninguém está falando. Isso são coisas boas que veio de cima para os regimes próprios que estão falindo, não só do nosso município, e muitos outros municípios também. Uma pena que mexeram na alíquota de 11% para 14%. Mas coisas boas aconteceram com toda essa mudança. E isso está acontecendo por administrações que vêm de longas datas não pagando a sua responsabilidade referente ao FAPS. E chegando no caos que nós estamos passando por hoje. Os regimes próprios todos falidos. E se não se tomar medidas, os dias dos regimes próprios estão contados. E não é diferente do nosso aqui. Acredito que logo nós vamos ter um regime próprio melhor e mais enxuto. Depende muito, sim, dos administradores e de fiscalizar
o nosso regime próprio. Junto com o Conselho do FAPES, junto com essas casas e, principalmente, os administradores públicos terem mais responsabilidade com o regime próprio dos servidores. Para que não chegue no final do ano, tu parcelar um rio de dinheiro e, no final, gerar o que está acontecendo hoje. Porque quem paga sempre a conta, no final, é o servidor. O que está acontecendo nesse momento. Vou mudar a alíquota de 11% para 14%. Meu muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Maria Helena. Senhor presidente, colegas, funcionários, assistentes. Eu quero reforçar as palavras do vereador Renato, que foi muito feliz na sua fala, que geralmente a bomba cai na nossa mão. E como bem explicou o vereador, isso foi resultado da reforma previdenciária, o que nós não temos nada a ver. O meu deputado, eu pedi para ser contra a reforma. Ele foi contra. Não porque eu pedi, mas eu conversei com o meu deputado. Isso é lá em Brasília que foi feito o ano passado. Então, lá, cada um dos vereadores deveriam conversar com seus deputados, que de certo fizeram, para ser contra esse índice, entre outras reformas que foram feitas. Eu sou servidora. Eu também não queria os 14%. Né? Por enquanto, os aposentados até não vão ser descontados. Por enquanto. Isso é uma questão de tempo, né? Mas, por enquanto, não vão ser. E, como bem o vereador falou, nós estudamos arduamente. Chamamos os juristas, conversamos com o conselho, conversamos com a Letícia, responsável do FAPES. Ninguém quer os 14%. Então, reforçando a fala do vereador Renato, isso é uma lei federal. Se nós pudéssemos aqui, eu fiz uma indicação que essa casa aprovou, de fazer que essas alíquotas fossem progressivas. A casa aprovou, mas como a situação do FAPES está numa situação de calamidade pública, está numa situação muito difícil, o déficit muito alto, não puderam fazer essa alíquota progressiva. Tentamos, né? Eu fiz a indicação, vocês aprovaram, nós tentamos. A casa tentou, mas não conseguiu. E, infelizmente, isso cai nas nossas mãos, como o vereador Renato falou. Também, vereador, acredito que nenhum vereador aqui queria fazer isso. Mas todas as prefeituras estão fazendo. E aquelas que estão com seu regime próprio, com déficit, vão ter que arcar com os 14%, sim. Os funcionários vão ter. Infelizmente. Queríamos nós, se nós pudéssemos dar aumento de salário e não de alíquota. Mas a sua fala foi muito apropriada, vereador. E, realmente, depois que o governo federal fez a reforma previdenciária, o que nós temos que fazer para não prejudicar mais o município? Votar até hoje, 31 de julho, e nós estudamos arduamente isso. Ontem conversei mais uma vez com a Letícia, responsável pelo FAPES, ela disse que está explicando para os funcionários que os 14% não é culpa dos vereadores. Então, que fique bem claro isso para os servidores, que, infelizmente, isso vem do governo federal e nós não temos o que fazer. Se nós deixarmos para depois, possivelmente poderá vir um desconto muito maior, e não é isso que nós queremos para o nosso município, para o nosso servidor. Era isso, senhor presidente. Obrigada. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o parecer ao projeto de lei 018/2020. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam, levante-se. O parecer foi aprovado por 5 votos a 2. Passamos à discussão final e votação ao projeto de lei 018/2020. Não havendo manifestações, coloco em votação projeto de lei
018/2020. Os que concordam, permaneçam sentados. Os que discordam, levante-se. O projeto de lei 018/2020 foi aprovado por 5 votos a 2. Explicações pessoais? Nada consta. Vamos para a lista de presença aqui. Bernardo Cairuga Pereira, Darcy Renato Faiten, Elerias Govoni Coutinho, Fernando Fantin, Gesley Salinas de Souza, Manuel Salvador de Souza Machado, Maria Helena Menezes Silveira e Osmar Carvalho de Doliche. Agradeço a todos os colegas pela presença. Declaro encerrada a sessão extraordinária do dia 31 de julho e desejo a todos um bom final de semana. Muito obrigado.